nós através do Evangelho segundo o Espiritismo e chega até nós também através das demais obras da codificação espírita. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, em obras póstumas, no Céu e Inferno, nestas obras nós também encontramos o Evangelho de Jesus, que vem nos esclarecer, que vem nos iluminar. Quando saímos há poucas horas de Salto do Jacuí, como de praxe, sempre quando vou viajar, peço a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que me guiem, que me mantenham atento na estrada, a fim de que, se for o meu merecimento, se for os desígnios divinos, pudesse eu fazer uma boa viagem, tanto de vinda quanto de regresso. Mas o mais importante era eu vir até esta casa, onde sempre somos tão bem acolhidos, já nos sentimos em casa, aqui no Mãos Unidas. Então que nesses minutos que nós vamos passar aqui, possamos dialogar fraternalmente. Não somos palestrantes, somos apenas um teimoso, digamos assim, que estuda um pouco da doutrina espírita e divide com os irmãos. Haja vista que não tem como nós colocarmos o oceano, que é a luz do Espiritismo, em um copo tão pequeno. Então, meus irmãos e meus amigos, que os bons espíritos que se fazem junto a nós nos envolvam, acalmem a nossa mente, tranquilizem a nossa alma, que nós nos deixemos mergulhar nessa psicosfera, nesse ambiente tão agradável que a espiritualidade nos preparou. Enquanto nós estivermos aqui unidos pelo desejo de aprendermos um pouco mais, enquanto nós permanecermos com as nossas janelas mediúnicas abertas, permitiremos que esses irmãos nos inspirem boas ideias, bons pensamentos, que aqueles nossos irmãos que são encarregados da fluidoterapia consigam fazer chegar até nós as energias necessárias para o nosso reequilíbrio, a fim de que as células enfermiças do nosso corpo sejam substituídas por células sadias, e certamente assim, quando nós retornarmos para os nossos lares, vamos estar em uma condição física e espiritual melhor do que quando aqui nós chegamos. Conta-se, meus irmãos, que na Ásia, mais propriamente dito no antigo e milenar Japão, existiu um guerreiro muito valente, muito corajoso, que desde criança foi educado para as lutas, para as guerras, para aquelas batalhas sangrentas, porém muito pouco educado no que diz respeito à religiosidade, à espiritualidade. E num dos regressos destas batalhas, enquanto marchavam em direção à vila onde moravam, ele ouvira de alguns companheiros seus falar a respeito do céu e a respeito do inferno. E aquilo deixou ele bastante curioso, mas nenhum dos seus companheiros conseguiu orientá-lo de forma sucinta, a fim de que pudesse ele saciar a sua curiosidade a respeito desses lugares. Que lugar é este? Pensava ele. Que lugar é o céu? Que lugar é o inferno? Será que é para lá que vão as almas ou os espíritos dos que morrem? Até que um dos seus companheiros chegou até ele e lhe disse: lá nas montanhas ao norte existe um homem muito sábio que com certeza conseguirá responder todas as suas perguntas a respeito desse assunto.
E lá fora então o nosso guerreiro. Após uma viagem não tão longa, ele chega até a montanha onde se encontrava um templo, o qual ele, na sua barbárie, abre as portas abruptamente, adentra no interior, aonde se encontrava um homem de certa idade, dialogando, falando com os seus discípulos a respeito dos verdadeiros valores da vida, valores que aquele guerreiro até então desconhecia. E interrompendo, lhe pergunta: diga-me, homem, o que é o céu? O que é o inferno? Para a surpresa de todos os presentes, o sábio, ao invés de responder a pergunta que o guerreiro havia lhe feito, dirige-se a ele e lhe faz uma outra pergunta: que queres tu, um homem voltado para matanças, para guerras, para batalhas e lutas sangrentas, querer saber a respeito do céu e a respeito do inferno? O guerreiro, tomado de ódio, projeta-se sobre aquele homem, já de espada em punho, e lhe ordena: arrependa-te, homem, peça-me desculpas por haver me ofendido antes que eu o mate aqui diante de todos os seus discípulos. Mais uma vez, para o espanto de todos os presentes, aquele homem sábio manteve a sua calma, a sua tranquilidade, olha para o guerreiro e lhe diz: meu irmão, eis o inferno. Pela primeira vez, aquele guerreiro recua, embainha a espada, e dessa vez se projeta sobre os pés do homem sábio, pedindo-lhe desculpas, após reconhecer o seu erro, reconhecer a sua barbárie. E mais uma vez, para espanto de todos os presentes, aquele homem sábio ajuda-o a se levantar, abraça-o e, olhando nos seus olhos, lhe diz: meu irmão, eis o céu. O que essa história tão simples nos traz como verdade para nós espíritas? É que o céu e o inferno, meus irmãos, é estado de espírito. O céu e o inferno podem estar dentro de nós, nas nossas atitudes, primeiramente nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. De acordo com aquilo que nós estamos vivenciando, podemos dizer que estamos no céu ou no inferno. É comum no nosso dia a dia, quando não somos nós mesmos, as pessoas com quem nós nos relacionamos virem nos relatar: mas hoje eu estou vivendo um inferno astral. Quem é que já não passou por isso? Quem é que já não ouviu isso? E isso geralmente acontece quando as pessoas estão magoadas, preocupadas, rancorosas, quando está acontecendo algo na vida dessas pessoas que as está tornando desanimadas. Mas quando essas pessoas, ou quando nós mesmos, porque isso também nos acomete, resolvemos dar um basta na tristeza, na mágoa, no ressentimento, no rancor, quando nós escolhemos dizer adeus a esses sentimentos todos, nós conseguimos nos levantar. E nos levantando, nós vamos à luta e logo começamos a nos sentir melhor. Mas existem muitos recursos para que isso aconteça, como
Por exemplo, quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos chateados, quando nós não queremos sair do nosso quarto escuro, é importante que a gente busque força e coragem e saia daquele ambiente. Vá para a rua, faça uma caminhada, vá visitar um amigo, sente debaixo de uma árvore, pise na grama. Saia daquele ambiente, daquela psicosfera carregada, angustiante, triste. Mas a ferramenta principal que tem para nos ajudar a sair desse inferno astral que estamos vivendo é a oração. A oração não vai mudar a situação, mas a oração vai mudar a nossa forma de enxergarmos aquela situação. Quando nós fazemos as nossas orações, mas não aquela oração decorada, aquela oração sem magnetismo, que é feita da boca para fora, e sim aquela conversa sincera com Deus, com o nosso Criador, quando nós conversamos com Jesus, nosso irmão, quando nós conversamos com o nosso anjo guardião, com o nosso Espírito protetor, com os nossos guias, que seja essa conversa, que seja essa oração sincera, simples e humilde. E esses irmãos, que são os prepostos de Jesus, que são os mensageiros divinos junto a nós, como diz Raul Teixeira, os nossos padrinhos espirituais, vão fazer com que chegue até a nós as inspirações de bons pensamentos, de boas ideias. Conseguiremos ouvir o levanta-te e anda, tem de bom ânimo, Deus, o Senhor está contigo, e as coisas começam a melhorar. Nós saímos daquele inferno astral e começamos a viver num céu astral. É onde as coisas se ajeitam, aonde tudo vai bem, aonde tudo começa a se resolver, a melhorar, e a gente retorna à alegria de viver e de sermos úteis. Nós respeitamos, na condição de espíritas, todas as crenças, meus irmãos, e fé é algo que a gente não discute, fé a gente respeita, mas nem todos nós nascemos espíritas. Dificilmente nós encontramos um espírita que desde berço já tenha abraçado a doutrina dos espíritos. Nós passamos por outras crenças, nós passamos por outras agremiações religiosas, e em algumas dessas, quando crianças ainda, nós fomos orientados que quando meninos ou meninas deveríamos de ser bons, e que adultos, continuando sendo bons, quando após a morte iríamos para o céu. Era ou não era o que nos ensinaram? Se nós fôssemos bons, iríamos para o céu quando chegasse a nossa morte. Mas o contrário, nós iríamos para o inferno, aonde as chamas daquele lugar nos queimariam por todo sempre, sem nos consumirem. E isso era algo que de uma certa forma nos apavorava. Serviu por um momento para nos frear, para puxar as nossas rédeas, mas já não era mais suficiente. Nós queríamos algo mais. Nós não queríamos mais acreditar naquele Deus que castiga suas criaturas. Nós queríamos acreditar em um Deus que Jesus veio nos mostrar. Não Deus perfeito, mas Deus perfeição. Não Deus amor apenas, mas Deus como o amor por excelência. E viemos ao Santo Espírito. Uns
pela curiosidade, outros pelo amor, outros pela dor. E eu não sei se aqui é assim, mas lá no Caminho da Luz, no Salto do Jacuí, são bem poucos os que vão pela dor e que permanecem frequentando o centro espírita. Porque a pessoa que vem ao centro espírita movida pela dor, ela vê no centro, ela vê o centro espírita como um hospital. E nós só vamos no hospital quando estamos doentes. Quando nos curamos, não vamos mais. As pessoas que vêm ao centro espírita pela dor, que estão enfrentando problemas os mais diversos, após os tratamentos, após as terapias, após a água fluidificada, o atendimento fraterno, após a fluidoterapia, se reequilibram, se sentem melhores e não retornam mais. Aqueles que vêm pelo amor, esses permanecem até depois do desencarne. Aqueles que vêm pela curiosidade, aqueles que vêm em busca da resposta, na sua maioria, continuam frequentando, se transformam em estudantes e de estudantes passam a trabalhadores. E também, na sua grande maioria, desencarnam espíritas e após despertarem no mundo espiritual, continuam espíritas e quando em condições, vêm nos auxiliar nas tarefas que nós buscamos realizar aqui dentro do centro. Hoje nós trilhando pelas fileiras do Espiritismo, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos para onde vamos, qual é o nosso futuro. E isso é consolador, é excelente, é confortador nós sabermos que não iremos para o inferno, meus irmãos. Porque Jesus, que é o nosso modelo e guia, ele veio nos ensinar que nós devemos perdoar não apenas 7, mas 70 vezes 7 vezes, quantas forem necessárias. Por que nós teríamos que perdoar sempre e Deus não nos perdoaria pelos nossos equívocos, pelos nossos desvios de caminhada? Por que após a morte Ele nos condenaria se não fôssemos bons o suficientes a um ambiente de dor e de sofrimento por todo sempre? Não há lógica, não é um raciocínio que o espírita deva ter, acreditar que isso seria possível. É claro, Deus não nos castiga, Deus não nos pune, mas também não vai passar a mão na nossa cabeça dizendo: pobre do meu filhinho, coitadinho de ti, vem para cá, teus pecados todos foram perdoados. Não, Ele vai nos responsabilizar pelas nossas atitudes. É o plantio e a colheita, mas não vai nos castigar, não vai nos punir, Ele vai nos corrigir, vai nos dar novas oportunidades para corrigirmos aqueles erros, para repararmos as nossas faltas. Temos pais aqui, temos filhos também. Vamos supor que os pais aqui presentes fizeram por merecer ir para esse céu que as religiões antigas lá nos deram a imagem. Mas o que seu filho amado, que seu filho querido, que por um equívoco qualquer se desviou do caminho do bem, foi para o inferno após a morte, como se sentiria esse pai e essa mãe lá no céu, sabendo que o seu filho amado estaria no inferno? Qual o pai de nós que aqui se faz presente, nós que aqui estamos,
não perdoaria o seu filho? Nós que somos perfeitos, temos essa condição, temos essa dádiva que é perdoar os nossos filhos, e nós somos imperfeitos. Imagina se Deus, a perfeição por excelência, não perdoaria. Nós viemos a este mundo, nós, pela misericórdia e pela justiça de Deus, reencarnamos e aqui estamos. Viemos para cá para conviver, geralmente com os mesmos de existências anteriores. Viemos para cá para trocar as algemas do ódio, do rancor e do ressentimento pelos laços de ternura. Passamos aqui um determinado tempo, até que um dia alguém deposite numa sepultura o nosso corpo já sem vida. E nós, espíritos imortais, dele nos libertamos. Retornamos ao mundo dos espíritos. No intervalo de cada existência corporal, nós retornamos ao mundo espiritual e lá também evoluímos. Algumas ideias nossas, alguns conceitos são modificados. Adentramos pelas portas do umbral, passaremos nós por esse ambiente e ali permaneceremos uns mais tempo, outros menos tempo. Recobraremos a nossa consciência pela misericórdia divina e pelo nosso merecimento. Haverá no mundo espiritual um pronto-socorro, uma colônia espiritual, uma cidade espiritual que nos acolherá. E ali nós nos reeducaremos, junto com os espíritos mais elevados do que nós. Faremos o nosso planejamento futuro e reencarnaremos novamente. Mas não iremos nem para o céu e nem para o inferno. Haja vista que isso são estados de consciência. Não sofreremos por todo sempre. E não iremos para um lugar onde ficaremos numa boa, só contemplando o paraíso. Seria um tédio. Continuaremos trabalhando pelo nosso aprimoramento, pela nossa melhora, pela nossa condição de um dia podermos nos tornar espíritos mais elevados, espíritos mais superiores, e não precisaremos mais reencarnar. Ficaremos do lado de lá por um período, viremos para cá só se for por missão, mas não mais por prova e nem por expiação. E a nossa missão principal do lado de lá, além de continuarmos o nosso aperfeiçoamento que não cessa, porque sendo a vida infinita, meus irmãos, o aprendizado também é infinito. Então a principal missão é continuarmos esse aperfeiçoamento, buscarmos a perfeição relativa que o nosso planeta nos proporciona, e junto com isso guiarmos aqueles que nos são caros, aqueles que nós amamos e que vieram para cá para passar por provas, para passar por expiações, para corrigir os seus erros, para reparar as suas faltas. E assim é a vida, é uma constante ida e uma constante volta. Nós não paramos jamais, continuamos sempre. Como dizia um irmão lá do Salto do Jacuí, que já se encontra no mundo espiritual, a grandeza da vida é isso, não ter fim. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade desta noite de chuva, de frio, poder vir até aqui e dividir com os irmãos um pouquinho do muito pouco que sei de doutrina espírita.
desse Consolador que é para nós o Espiritismo. Agradeço a acolhida dos irmãos aqui desta casa. Quero parabenizá-los pelas reformas, pelas ampliações, pelo cuidado, pelo zelo que estão tendo pela parte material, mas também pela parte espiritual. É muito boa a harmonia, é muito bom o ambiente, a psicosfera dessa casa. E rogo a Deus, rogo a Jesus e aos espíritos amigos que continuem apoiando os tarefeiros, os trabalhadores desse centro espírita. Uma boa noite a todos os irmãos, que Jesus nos abençoe. Assim seja.